Quantas vezes você já engoliu o choro ou deixou de falar alguma coisa que era importante para você por medo da rejeição ou de te chamarem de louca ou intensa demais? Hoje nós vamos falar sobre esse medo que você tem, às vezes, de se expressar e falar o que você realmente gostaria, por medo de ser taxada de louca e se manter em relações que não te nutrem. Meu nome é Marina, eu sou psicóloga clínica. E eu sou a Jéssica, também psicóloga clínica. E aqui no canal a gente fala sobre temas do cotidiano com o olhar da psicologia de forma leve e descontraída. Então, Senta senta aqui aqui com com a a gente gente que que hoje hoje a a conversa conversa é é no no nosso nosso sofá. sofá. Você já escutou aquele termo, essa mulher é uma mulher fácil de lidar ou essa outra é uma mulher difícil de lidar? Mas, assim, qual que é a origem desse termo? De onde que esse termo vem? Né? De onde que surgiu isso? Basicamente, a gente vive hoje numa sociedade muito patriarcal ainda. Por mais que alguns conceitos, alguns costumes eles estejam mudando, a nossa geração e as gerações para trás ainda sentem o peso dessa sociedade patriarcal, onde a mulher ela foi ensinada a ser quieta, a ser calada, a ser aquela mulher fácil de lidar, é aquela que não responde, é aquela que aceita tudo que lhe é imposto, é aquela que fica quietinha, a que não expõe seus sentimentos, a que não chora demais, a que não grita, a que não bate de frente com aquilo que não gosta. É muito aquela mulher assim, mais quieta, entre aspas, porque assim, não quer dizer que porque ela não está expressando aquilo que ela está de fato sentindo, que ela não está sentindo. Então, esse combo todo nos fez crescer de uma maneira que a gente precisasse silenciar muito dos nossos sentimentos para que a gente não fosse julgada, para que a gente não fosse abandonada, para que a gente não fosse condenada por estar sendo, às vezes, por estar expressando aquilo que a gente sente, porque senão a gente era a histérica, a louca, a difícil de lidar. Já repararam assim que hoje, né, e aí atualmente na nossa sociedade, uma mulher, quando ela fala a sua opinião, quando ela impõe a sua opinião, quando ela expressa a sua opinião, e às vezes de uma maneira assim, mais diretiva, com postura, ela é taxada de difícil, de mandona, de impositiva, e um homem, na mesma medida que também expressa as suas vontades, as suas opiniões, ele é taxado de líder, ele é taxado de forte, né? Ele é taxado assim com todos os bons adjetivos, enquanto a mulher fica com o, o slogan, né? A taxação de difícil de lidar, de Louca. louca, de complicada, de não quero mexer porque vai me dar trabalho, vai me dar dor de cabeça. Muitas vezes, né, se a gente for parar, né, para olhar tudo, essa mulher é aquela mulher mais difícil de manipular, né? A mulher que sabe o que quer e que sabe impor as suas vontades, ela é muito mais difícil de ser manipulada por essa outra. Então a gente precisa, assim, entender de onde que vem, né, esse conceito de mulher difícil de lidar, de por que eu tenho que pegar os meus sentimentos e guardar dentro de uma caixinha aqui dentro e nunca falar sobre eles, e entender assim, o perigo de confundir ser uma pessoa pacífica, que é aquela que preza pela paz, que faz escolhas que vão levar assim, a paz de espírito, a paz do ambiente, que não quer mesmo causar uma briga, uma confusão, do que ser passiva, que é aquela pessoa que aceita tudo que lhe é imposto, que recolhe tudo que sente para não desagradar o outro, para o outro não se afastar, né? Porque muitas vezes vem o lugar também de ser uma mulher fácil de lidar, ele vem desse receio de se eu for impor o que eu estou sentindo, se eu for demonstrar demais o que eu sinto, se eu for amar grande demais, ou se eu for chorar porque aquilo me machucou muito, esse outro vai se assustar e vai embora. Então eu me recolho e acabo sendo passiva demais, pacífica não, passiva demais. A sociedade, ela molda mesmo a forma com que a gente age, com que a gente pensa, né? E como a Jéssica trouxe, como a gente viveu e ainda vive numa sociedade patriarcal que julga muito mais as mulheres do que os homens, né? Assim, tem um julgamento diferente para as mulheres do que para os homens. Muitas mulheres acabam mesmo ali se reprimindo, né? Assim, guardando para si as coisas que realmente importam para elas em função do outro.
quando isso acontece, né, assim, quando você guarda muito para si aquilo que é importante para você, isso acaba gerando ressentimentos, uma certa ansiedade, a forma ali com que você se relaciona com o mundo e com as pessoas também muda, porque muitas vezes você não se sente ouvida, você não sente que as suas necessidades são atendidas, porque de fato você escondeu elas, você reprimiu por medo de ser vista como intensa demais, como louca, né? Assim, isso de fato é uma imposição mesmo da sociedade. Então, por isso que é importante que a gente saiba identificar isso. Será que eu estou mesmo guardando essas coisas para mim, por esse medo ou não? Sabe? Saber identificar essas nuances é muito importante. Uhum. E aí, pegando já na questão da intensidade, muitas vezes também você pode estar, eh, cobrando o básico, o mínimo, e achando que está cobrando muito, achando que está exigindo muito. Dentro de um relacionamento, o básico do básico, ele precisa ser feito sem nenhum tipo de cobrança. É o mínimo que se espera de uma pessoa com quem você se relaciona, seja familiar, seja entre amigos, seja num relacionamento amoroso. E assim, respeitar as suas emoções, respeitar os seus sentimentos, entender que talvez não é que você esteja sendo intensa demais. Talvez você está cobrando o básico de uma pessoa que não está nem disposta a te dar o básico e está fazendo aquela manutenção ali, muitas vezes, por pura conveniência, talvez. Né? Tá mantendo aquele relacionamento ali por uma conveniência da parte dela, tipo, em algum momento essa pessoa ela me convém, então vou continuar dando manutenção aqui. Quando você pede o mínimo, você pede o básico, você pensa, não, calma, eu acho que você está exagerando, eu acho que você está louca, eu acho que não é bem por aí, né? Às vezes, um exemplo bobo, assim, uma mensagem de texto. Ninguém está ocupado 24 horas por dia. Ninguém está ocupado 24 horas por dia. Você pegar o telefone e mandar assim, oi, amor, tudo bem? Hoje o dia está corrido aqui, mas daqui a pouco eu te mando uma mensagem, daqui a pouco eu te respondo direito, beijo, saudades. Não gasta 15 segundos do dia. Se uma pessoa não tem 15 segundos do dia dela para te avisar que tá tudo corrido, mas que tá tudo bem, né? Assim, será que essa pessoa realmente deseja estar na sua vida? Ou será que ela está só manipulando os seus sentimentos para que você entenda que talvez, eu acho que eu estou pedindo muito. E na verdade você está pedindo o mínimo. Sim. E se para você, você sente essa dificuldade mesmo de se comunicar, né, de manifestar esses limites, é importante que você trabalhe mesmo essa comunicação. A forma com que você pode se expressar, expressar ali as suas necessidades dentro dos seus relacionamentos, seja amoroso, familiar, com amigos, né, assim, para que seja cada vez mais fácil para você se colocar ali dentro dessa relação e expor mesmo as suas necessidades, que muitas vezes, como a Jéssica falou, você apenas está pedindo o mínimo ali para aquela pessoa, sabe? E se essa pessoa não aceitar o que você está expondo, os limites que você está colocando ali, é porque ela realmente não merece estar ali junto com Uhum. você, sabe? Assim, se ela não aceita esses limites, talvez seja a hora mesmo dela ir embora, sabe? Porque dentro de um relacionamento, né, assim, precisa ser uma troca mútua. Ambas as partes precisam ali aceitar. Se essa pessoa te acha louca ou intensa demais por pedir o mínimo, talvez não seja a melhor relação. Uhum. A gente tem, inclusive, um vídeo aqui no canal já sobre limites. Se você sente interesse nesse assunto, você acha que talvez o seu limite esteja sendo ultrapassado muitas vezes, dá uma olhadinha lá, assiste lá. E é isso, né, que a Marina trouxe. Ter consciência mesmo de quais são os limites, do que você está pedindo, do que você está pedindo mesmo para aquela outra pessoa e o que ela está disposta a dar. Porque muitas vezes também a gente pode entender que o outro não dá conta de dar aquilo que a gente está pedindo. Às vezes ele não vai dar conta mesmo. Às vezes é uma limitação da outra pessoa também. E aí, será que faz sentido uma relação onde eu preciso receber A e a pessoa só consegue me entregar C? Será que tem aí uma sintonia? Será que funciona?
como que ambos podem fazer funcionar. Porque se ambos estiverem dispostos a ceder e a construir uma relação daí, tudo bem. Mas se não for, se forem pedidos que eu não vou abrir mão ou que a outra pessoa não vai abrir mão, cabe aí repensar sobre essas relações, né. E se você tá cansada de, esticar os seus limites, você tá cansada de guardar tudo aquilo que você sente e guarda para si mesmo, comenta aqui pra gente, fala aqui o que você acha. Eu e a Marina estamos disponíveis também. O nosso contato está no link da bio e no QR Code aqui embaixo. Sinta-se à vontade para chamar a gente, para conversar. Estamos à disposição. Se quiser comentar também, que a gente responde, né? Sim. Segue a gente, ativa o sininho, porque tem vídeos toda semana. A gente fica muito feliz quando vocês comentam, quando vocês põem o que vocês acham. E deixa o like, né? E quem chegou até o final daqui, comenta a palavra intensa que a gente quer saber, quem viu o vídeo todo. Então é isso. Até a gente se vê no próximo no nosso sofá. Beijo! Beijo!